Olá, alunos, eu sou o professor Aurélio Murta e agora iremos abordar a estrutura dos custos logísticos. Mas para que serve a metodologia de custeio ABC dentro da estrutura dos custos logísticos? Olha, diante de cenários extremamente competitivos em que as empresas estão inseridas atualmente, o aproveitamento dos recursos financeiros nas atividades realmente importantes precisa ser priorizado pelas empresas. Deste modo, é imprescindível que as empresas saibam onde estão sendo aplicados efetivamente os seus recursos, em dinheiro, materiais e recursos humanos, a fim de que não haja desperdício nas operações. Com base nessa problemática, surgiu a metodologia de custeio ABC, que tem por objetivo analisar separadamente os gastos de cada atividade em uma organização, de modo que a aplicação dos recursos seja a mais eficiente possível, evitando-se assim desperdícios por falta de controle ou por falta de metodologia apropriada para sua aplicação. A metodologia ABC permite realizar um amplo rastreamento de todas as atividades geradoras de custos, de modo que se possa verificar a eficiência operacional de cada uma delas, bem como sua participação no custo final dos produtos ou serviços, de modo que se possa fazer aprimoramentos ou ajustes necessários, que certamente irão refletir positivamente na redução dos custos dos produtos e aumento do nível de serviço das operações desempenhadas pela empresa. Seguramente, essa metodologia pode contribuir bastante para o aprimoramento dos custos relacionados aos serviços de supply chain, uma vez que num mercado competitivo como este, o gerenciamento efetivo e correto de custos vai fazer toda a diferença. Quais são os principais custos relacionados às operações logísticas? A maior parte dos custos relacionados a essas operações são originados pelas atividades de transporte de mercadorias e manutenção dos estoques dos produtos. Diversos autores consideram que o sistema de transporte em logística é responsável, em média, por cerca de 1/3 a 2/3 dos custos logísticos totais, o que demonstra a importância do conhecimento dessa atividade para o correto gerenciamento dos seus custos. Do mesmo modo, as despesas relacionadas à manutenção das mercadorias e estoques nos centros de distribuição podem representar também, em média, de 1/3 a 2/3 dos custos logísticos totais, o que também demonstra que essa atividade precisa ser permanentemente controlada. Naturalmente, os custos inerentes a essas duas atividades primárias relacionadas à logística irão depender da natureza das mercadorias, dos tipos de clientes e suas exigências, bem como as diversas peculiaridades inerentes ao mercado no qual essas mercadorias serão comercializadas. Analisando-se a sistemática de uma operação logística na prática, quais seriam os custos associados? Numa operação logística completa, de uma forma geral, os custos associados seriam custos com armazenagem ou permanência de mercadorias no ponto de origem, aguardando o momento do embarque para ser levado no seu destino. 2. Posteriormente, tem-se o custo de carregamento e estiva da mercadoria na sua origem. 3. Há ainda a necessidade de um veículo para transporte interno e o transporte até o local do embarque final, podendo ser um porto, um aeroporto ou um ponto de fronteira. 4. Após o desembarque desta mercadoria neste ponto, deve-se considerar o custo de permanência da mercadoria no local, à espera do embarque principal, podendo ser um armazém ou um pátio, dependendo da forma do envio da mercadoria. 5. Posteriormente, os custos relativos ao deslocamento até o local efetivo do embarque. 6. Operação de movimentação de carga, seja ela portuária ou aeroportuária. 7. Adicionalmente, tem-se o custo de deslocamento efetivo dessa mercadoria pelo sistema de transporte definido, seja ela para comércio exterior ou comércio interior. 8. Do mesmo modo, no local de destino, haverão custos relacionados à permanência em instalações, transportes internos, transporte até o local do cliente e demais custos associados a depender da natureza da mercadoria ou do que foi efetivamente combinado nas operações de comercialização dos produtos. Mas por que é importante que o profissional de logística tenha conhecimento acerca da compensação de custos e o que é isso? Olha, é conhecido no meio logístico que algumas atividades entram em conflito com outras sobre a ótica de custos.
No entanto, isso pode ser usado a favor da empresa, desde que os devidos cuidados e planejamentos sejam efetivamente realizados. Esses conflitos, conhecidos como compensação de custos ou trade-off, acontecem quando, por exemplo, grandes carregamentos embarcados pelos fornecedores em direção aos clientes podem ser feitos a preços de fretes reduzidos. As distâncias percorridas pelas entregas de menores volumes de mercadoria do armazém para os clientes são menores e, portanto, seus custos de entrega de porta a porta tendem a se reduzir. No entanto, em contraponto a essa afirmativa, os custos de estoque e de processamento de pedidos tendem a ter um comportamento oposto a esse custo de transporte relatado, uma vez que eles se elevam proporcionalmente ao aumento do número de depósitos e de mercadorias, entretanto e, portanto, em conflito com os custos de transporte mencionados anteriormente. A compensação de custos, ela também pode ser utilizada para compensar despesas de investimentos e melhorias nessas operações logísticas, por exemplo, uma vez que as ações de melhoria de processos e operações como treinamento, padronização de processos, análise de desperdícios, foco no cliente, inclusão de tecnologia da informação, entre frequentemente são considerados por alguns gestores como itens geradores de custos, de forma simplificada. No entanto, gestores que possuem uma visão mais sistêmica da empresa e com foco nos objetivos futuros conseguem visualizar esses custos como investimentos que certamente irão resultar em benefícios futuros e que permitirão que a empresa trabalhe sempre na busca pela melhoria contínua das suas atividades. Quais são os principais itens geradores de custos em logística, por exemplo? Olha, para que as empresas possam utilizar efetivamente os seus recursos, reduzir os prazos de entrega e contribuir para um aumento das suas receitas, há a necessidade de se concentrar esforços com o objetivo de compreender de forma detalhada os principais geradores de custos operacionais inerentes às suas atividades, como forma de buscar o aprimoramento da utilização desses recursos em prol da melhoria do nível de serviço e de uma maior segurança nas atividades operacionais referentes à logística. Alguns itens geradores de custos são recorrentes em atividades logísticas e precisam ser devidamente detalhados e estudados, uma vez que farão parte de todas as operações que envolvem a logística e o seu potencial de geração de custos vai ser também repetitivo. Assim, nós podemos considerar os estoques e a armazenagem, as embalagens, o transporte e o frete, a logística tributária, a tecnologia envolvida, as operações de distribuição e os recursos humanos. Então, conforme foi visto, o conhecimento e planejamento de todos os custos necessários às operações logísticas são de suma importância para o controle de todos os itens geradores de custos. É importante ressaltar que todos os custos logísticos farão parte do preço final das mercadorias que serão comercializadas no mercado e, portanto, devem ser efetivamente conhecidos e controlados, de modo que não inviabilize o preço final dos produtos. E com isso ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e desejo a todos bons estudos.